Vamos iniciar mais um discipulado do Igreja na Rua. Hoje com o tema discípulos ou frequentadores de igreja. Gente, existe uma diferença entre discípulos e pessoas que apenas frequentam a igreja. Eu queria abrir, para começar, queria que você abrisse a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 27. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carregar sua cruz e não me seguir, não pode ser o meu discípulo. Versículo 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. Nesse momento, Jesus estava falando para uma multidão. Hoje existe uma multidão, existem muitas pessoas indo para a igreja todos os domingos, mas existe uma diferença entre pessoas que estão apenas frequentando uma igreja e pessoas que querem ser de verdade um discípulo. Ser discípulo não é apenas você ir para a igreja. Ser discípulo não é você ir para uma escola de discípulo. Ser discípulo é você renunciar à sua vontade. Jesus, naquele momento, falando para uma multidão, ele está falando: gente, vocês precisam renunciar ao seu eu, negar-se a si mesmo, renunciar a tudo que você acha de mais precioso, porque só assim você vai ser meu discípulo. Como você viu aí na palavra de Deus, está dizendo que certas coisas, se você não fizer, você não está pronto para ser discípulo de Jesus. Segunda coisa que você deve aprender, você que quer ser discípulo: discípulos faz discípulos. A minha pergunta é: quantos discípulos você tem feito na sua caminhada com Jesus? Quantos discípulos você fez no ano passado? Quantos discípulos você fez esse ano? Você tem feito discípulos? Ou você tem se acomodado à sua vida espiritual a ser apenas um crente numa cadeira ouvindo a palavra? Jesus, nesse momento, está falando para os discípulos. Ele está dizendo: discípulos, vocês têm que multiplicar. Vocês apenas não vão ficar na sua vida egoísta, onde vocês são salvos, onde vocês encontraram a salvação e vão ficar apenas agora acomodados, apenas ouvindo e aprendendo comigo. Não, discípulos, vocês vão ter que ir fazer discípulos em todas as nações. E é isso que Jesus nos chamou para fazer. Jesus te chamou para fazer discípulos. Mais uma coisa que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. E você tem que aprender. Você que quer ser discípulo, você que quer verdadeiramente seguir Jesus. Paulo uma vez falou assim: ó, sejam meus imitadores, como eu sou imitador dele. Você tem que imitar Jesus. E Jesus nos ensinou na prática. Olha o que Jesus falou no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhe: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal. E pôr mão sobre os doentes e estes ficarão curados. Jesus, nesse momento, falando para os seus discípulos assim: ó, discípulos, vocês têm que ir e pregar essa palavra. Você tem que ir e evangelizar. Jesus, nesse momento, não falou para alguns, falou assim: ó, vocês 5 vão evangelizar e os outros vão ficar aqui, né, recebendo essas pessoas. Não, o ID foi para todos, o ID é para mim, o ID é para você, o ID é para discípulo. Então, se você quer ser discípulo, você tem que aprender que você tem que fazer o ID de Jesus. Mas o legal é que Jesus falou que algumas coisas iam acompanhar vocês, ia acompanhar aqueles que são discípulos, aqueles que vão fazer o ID de Jesus. E uma delas é curar os enfermos. Gente, você tem que aprender que esses sinais é para a sua vida. Curar enfermo é para você também. É engraçado que muitas vezes, quando aparece um enfermo, a gente quer chamar o nosso líder, o nosso pastor, o bispo, aquele que tem um dom. Jesus disse que você aí que está me escutando, discípulo, você vai colocar sua mão sobre os enfermos e eles vão ser curados. Isso é Jesus que está dizendo. Você precisa viver uma vida no sobrenatural, porque discípulo não vive uma vida no natural. Discípulo não vive uma vida normal. O milagre hoje na vida do crente parece algo que, né, extremo. Meu Deus, aconteceu, orei por uma pessoa e a pessoa foi curada. Há quanto tempo isso aconteceu? Ah, irmão, há 2 anos atrás. Irmão, isso deve ser uma coisa diária na sua vida. Mas quando acontece de chegar um enfermo, você não ora por ele, você não pratica a oração de cura. Ore pelas pessoas doentes e entenda que isso é para a sua vida. Sabe que você tem que saber que aquele pregador que está lá pregando, cheio de Deus, ele tem o mesmo Espírito Santo que habita em você.
Você sabe que quando ele vai orar para uma pessoa e essa pessoa é curada, ele agora não é o curandeiro, ele agora não virou o curandeiro da igreja, que você que está me escutando, você que é discípulo, você pode fazer também. Mas por que não tem acontecido isso? É porque você não tem exercido, praticado a palavra de Deus. Você que é discípulo e está me escutando do outro lado, eu quero te falar que você vai ter que se alegrar nas suas perseguições. Perseguição é para o discípulo, porque o discípulo ele incomoda o inferno. O discípulo ele se move em Deus e ele começa a fazer algo que muitos não estão fazendo. E quando você começar a frutificar, tenha certeza, muitos vão começar a jogar pedra em você. Lá no livro de Atos, capítulo 5, versículo 40, eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Versículo 41. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixaram de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Meu amigo e minha amiga, olha só, esses homens eles foram perseguidos, eles sofreram violência por causa do nome de Jesus. E o legal é que a Bíblia diz que se deve se alegrar. Eu quero te dizer que muitas vezes aqueles que vão te perseguir não vai ser os de fora, vai ser os de dentro. Quem matou Jesus foi os de dentro. Quem perseguia os discípulos eram os fariseus, eram os mestres da lei, eram os conhecedores. Eram pessoas, que conheciam a palavra. Mas entenda que muitas vezes você dentro da sua igreja, dentro do seu grupo, dentro da sua família, é essas pessoas que vão te perseguir. E você tem que ter toda a sabedoria para não ficar triste, para não parar. Discípulo, se alegra quando isso acontece. Quando você for perseguido, você vai lembrar, bem-aventurado vós, quando for perseguido por causa do meu nome, porque grande será o teu galardão.